Ao mesmo tempo, eu resolvi deixar vocês irem voltando ao normal. Parece que a gente está entrando numa normalidade nova de ensino híbrido, de insegurança, é claro, mas a gente avançou muito ano passado em várias coisas, fizemos um esforço, a rede estadual foi excepcional, o trabalho do centro de mídias, enfim, todos nós trabalhamos muito e estamos superando essa fase tão difícil da vida brasileira. Mas eu quero avisar o seguinte, eu estou retornando, reinventando em alto estilo. O meu convidado de hoje é uma pessoa que muitos de vocês devem conhecer de nome, pelo menos, é o professor Francisco Soares, que carinhosamente nós chamamos de Chico. O Chico é matemático, fez doutorado em estatística nos Estados Unidos, pós-doutorado em estatística também nos Estados Unidos, ex-presidente do INEP, ex-presidente da ABAV, que é a Associação Brasileira de Avaliação Educacional. O Chico é daquelas pessoas respeitadas por onde vai, como professor, como pesquisador, como gestor, uma pessoa, um mineiro lindo que traduz, transmite sabedoria, equilíbrio, cuidado, detalhes na busca da verdade e dos fatos e dos dados e da evidência científica. Enfim, uma pessoa excepcional. Apesar de ser matemático, o Chico anda muito preocupado com a baixa capacidade de leitura do povo brasileiro, dos nossos alunos, da nossa rede, mas do povo em geral. Eu até já vi o Chico falar que o problema mais grave da educação brasileira é essa baixa capacidade nossa como país de compreender, de ser capaz de se expressar, de interpretar, de fazer inferências, de entender ironias, enfim, a gente vai conversar sobre isso. Então, eu não quero também entrar em detalhes aqui, mas se a gente for prestar atenção nos dados, eu vou trazer só alguns dados para vocês pensarem antes da gente ouvir o Chico. O último PISA, só 2,7% dos alunos brasileiros souberam distinguir fato de opinião. Se a gente olhar os dados da ANA, que é a avaliação de alfabetização, que, aliás, foi feita quando o Chico era presidente do INEP, se eu não estou enganada, acho que estou certa, a nossa capacidade, não é, de alfabetização, a nossa capacidade de crianças até 8 anos, de leitura, de escrita, de matemática, é todo muito baixo, vou deixar os dados por conta dele. Mas, às vezes a gente ouve o professor falar, toda atenção é para a língua portuguesa e matemática, parece que a minha disciplina não existe. E não é assim. Todas as disciplinas são igualmente importantes. Mas linguagem e matemática são mais do que disciplinas, são quase que ferramentas que nos ajudam a estar no mundo. É a nossa capacidade da linguagem, de compreensão, de expressão, de comunicação, de interpretação, e a nossa capacidade de raciocínio abstrato, de pensamento crítico, de pensamento criativo, tudo isso dependendo muito da linguagem, é que faz a nossa vida ser de um determinado nível ou não. E como país, nós temos um problema grave. Então, com muita alegria, muito feliz por você ter aceito o meu convite, Chico, eu passo a palavra para você, te pedir algumas considerações sobre essa situação grave da nossa capacidade de leitora no Brasil, e você está com a palavra para falar o que quiser. Eu sei que você trouxe o PPT, eu sei que a gente vai ter uma grande aula hoje. Muito obrigada com você. Muito obrigado, Raquel, é um prazer estar com você, estar com todos os professores que estão nos acompanhando aí da rede de São Paulo. São Paulo é o maior estado brasileiro em termos de população, mas também é de onde saem muitas inovações, e eu estou preocupado nesse instante com essa inovação que a educação brasileira está precisando, daí minha vontade de falar.
Raquel disse que eu sou formado em matemática. Sim, eu sou formado em matemática, mas eu não sou matemático há muito tempo. Eu estudei estatística e depois eu estudei educação. Eu fui para a educação, como a gente diz aqui em Minas, de mala e cuia. Então, eu penso os problemas da educação com o conhecimento que eu adquiri, primeiro na estatística, mais anteriormente na matemática. Mas eu estou do lado de todo mundo dizendo, puxa, nós podemos ser melhor em termos educacionais com aquilo que temos. Nesse sentido, eu quero dizer que o que eu vou defender, no limite, não tem nada de novo, mas o alinhamento de todas essas coisas é extremamente importante. Eu vou pedir o Carlos para colocar o slide. Você pode colocar. Eu, basicamente, vou falar com vocês da avaliação, é a minha área, mas é a avaliação para a aprendizagem. Eu queria que essa fosse a primeira ideia que vocês guardassem. Eu estou muito preocupado em que a nossa avaliação, no caso de hoje, da compreensão leitora, ela se torne uma ferramenta para o aprendizado. Raquel, eu estou aqui sem ver, ele já apresentou o primeiro slide? A minha que está pouco nítido, mas já mostrou o mapa e passou para a compreensão leitora. Você quer que ele volte no mapa? Não, é porque eu não estou vendo, então... Deixa eu explicar para todo mundo o que ocorreu. Aqui na minha casa, vocês estão vendo o meu escritório, 10 minutos antes de começar a live, a luz foi embora, a energia foi embora. Então, eu estou falando do celular e houve uma certa improvisação aqui, em particular, o que vai me perturbar um pouco é essa possibilidade de eu não estar vendo. Mas encontraremos a solução, com sua ajuda, viu, Raquel? Então, porque eu vou te falando qual slide. Isso, exato. Pedindo ao Marcos para voltar nesse mapa, por que eu coloquei esse mapa que está aí? Porque eu vejo o aprendizado daquilo que realmente importa. Então, você vai pegar um desses pontos que está e vai cada desses pontos aí da direita. Nessa trajetória, você vai precisar de referências. Então, é isso que a gente diz. A palavra competência é uma palavra que é uma palavra polêmica, às vezes, no ambiente educacional. Ela quer dizer exatamente isso, é a mobilização dos conhecimentos, das capacidades para produzir algo. O que me interessa hoje é a compreensão leitora. Então, essa é a ideia, mobilização. Para fazer a mobilização, eu preciso ter repertório. Passa o próximo, Marcos. O próximo slide, eu estou dando uma definição de compreensão leitora. O que é a compreensão leitora? Vocês vão reparar que aí eu estou dizendo, olha, é entender textos e estou chamando a atenção que a gente precisa, basicamente, de 3 grandes categorias de texto. Eu preciso do texto literário, né, seja por uma questão cultural, seja por uma questão de aprendizado, do texto informativo, para a gente viver na sociedade, se informar, né, seja o muito específico, como na receita, seja no necessário, como nas bulas de remédio, mas seja também por prazer, para a informação. Mas há um terceiro tipo, a professora Raquel colocou, que é o texto que a gente precisa para aprender outras coisas. Quando ela disse linguagem, ela estava dizendo, eu penso, me expresso e aprendo através dos textos. Então, eu estou defendendo que na rotina da escola, a criança tem que ter oportunidade de enfrentar textos nesta diversidade. Claro que essa diversidade terá diferentes tipos, diferentes gêneros. Entretanto, eu estou insistindo que eles devem ter uma diversidade de complexidade. No Brasil, isso é pouco falado. Imagina que a gente não pode deixar a criança estar exposta só a textos muito simples. Entende? O que é um texto simples? É de vocabulário simples, estrutura frasal também pouco elaborada, né? Porque a vida não é assim. Pode passar, Marcos. O próximo, Raquel, qual que é o próximo slide que está aí?
É o que fala os objetivos de aprendizagem. Então, quando a gente fala... Então, eu falei de compreensão leitora. Tá? Isso está na BNCC, está no Currículo Paulista, está em todos os currículos. Mas aí tem um momento que você tem que falar exatamente em que consiste a compreensão leitora. Né? Diz a lenda da minha família que um dia o meu pai teria dito o seguinte: eu estou interessado nos grandes problemas da humanidade. Só que a vida, ela não é feita dos grandes problemas, ela é feita também dos pequenos problemas que precisa uma família no dia a dia estar enfrentando. É uma fala mais feminina, né? Então, quando a gente fala compreensão leitora, a gente tem que traduzir essa compreensão leitora em coisas muito concretas. Então, que são 3 as dimensões que eu gosto de insistir, apoiado na literatura. A compreensão literal, a compreensão inferencial e a compreensão analítica. Perceba, isso não são coisas dissociadas. Qualquer leitura, você tem que passar pelas 3 possibilidades. Então, a primeira coisa para a gente trazer a compreensão leitura para o concreto da vida é perceber que eu tenho essas 3 dimensões. Tá? De onde eu vou tirar isso? Eu vou tirar isso da BNCC. Aqui, gente, é muito importante. Eu sou um ardoroso defensor da BNCC, mas a BNCC é um documento normativo, não é um documento normativo que orienta os currículos, mas também o planejamento pedagógico. Mas ela não está pronta, não basta você ir na BNCC, copiar e colar. Você vai ter que pensar quais que são esses objetivos. Então, quando a gente disser compreensão literal, o que quer dizer isso? Quer dizer, quais são os objetivos concretos dessa compreensão literal? Qual que é o próximo, Raquel? Antes de entrar o próximo, o Marcos pode até tirar um pouquinho, antes de entrar o próximo, eu queria chamar a atenção, você está falando coisas muito importantes, quando você começou a falar de competência, que é essa mobilização dos conhecimentos, houve um pouquinho de falha do seu som. Antes da gente avançar, você podia falar um pouquinho. Então, BNCC, a gente está falando de competências, de habilidades, de objetivos de aprendizagem. Você deixou bem claro que importantíssima a BNCC, ela é um documento conceitual, ela não é um documento operacional. E na tradução do conceito que está lá, a gente tem que pensar pedagogicamente, não é? Você acha que eu resumi mais ou menos certo? Você resumiu muito bem. Eu só vou insistir um pouco na questão da definição, porque se a gente olha a definição, a gente conseguiria criar uma linguagem comum. Tem uma crítica muito correta da educação que eu tive lá no interior de Minas, onde a educação não tinha nada com a vida. Então, houve uma grande mudança, onde a gente está dizendo a educação é para a vida. O que a gente tem na vida? A gente tem os problemas, várias ordens. Como que eu resolvo um problema? Mobilizando 3 grandes coisas: os meus conhecimentos, a minha capacidade, o meu saber fazer, o meu know-how, por assim dizer, que a gente chama na literatura internacional de habilidades, e, finalmente, uma coisa nova, mas importante, que são as atitudes e valores. Quer dizer, nós somos, tudo que a gente faz dentro de uma sociedade. Portanto, isso impacta muito as soluções que você vai tomar. Então, a competência significa mobilizar. Ora, mobilizar o quê? Então, a gente precisa aí mergulhar. No caso que nós estamos interessados na compreensão leitora, eu vou mobilizar essas habilidades de leitura, essas 3 que eu falei. Tá? Então, a BNCC, eu não gosto muito, Raquel, de falar que ela precisa ser traduzida. Entende? Eu gosto muito do que você falou em seguida, que é operacionalizada. Então, é um conceito o qual eu aceito, mas que eu preciso saber como que ele se ancora aqui. Tá? Bem, o que eu, então, estou defendendo? Raquel, eu acho que eu vou me libertar um pouco aí, porque como eu não estou vendo, eu vou me libertar um pouco. O próximo slide não está aqui, mas eu tinha visto que ele mostrou e depois tirou. Se você quisesse pautar, é aquela trilogia, né? O que ensinar, como avaliar. Mas vamos nos libertar um pouco e vai falando, está tão bom te ouvir, Chico, eu adoro te ouvir. É que
Então, eu estou falando de compreensão leitora, e isso é que eu queria. Quando você perguntar, o Chico falou de quê? Ele falou que a criança precisa aprender a ler. Então, por que aprender a ler? Porque tudo é leitura, tudo é texto. Tá? Então, onde está a minha reflexão que eu tenho procurado falar? Primeira coisa, quais textos? Isso é absolutamente importante, porque se você pensa um projeto pedagógico e aceitando a importância do texto, você está dizendo quais textos têm que estar na rotina da escola. Então, eu tenho que escolher isso com muito cuidado. Por quê? Porque esses textos vão impactar a criança, vão impactar os professores, vão ser a pauta de interação das famílias que podem com os aprendizados dos filhos. Então, o texto é muito importante. Então, eu estou dizendo, eu falei agora há pouco, quais textos? Então a escola tem que escolher textos literários, textos informativos, textos acadêmicos. Agora, feito isso, tem uma questão que é extremamente importante e que ela é minimizada no debate brasileiro, que é a seguinte: quais são as perguntas que eu devo fazer para ter certeza de que a criança entendeu o texto? Pense um pouquinho como que essa pergunta é importante. Não basta eu ter o texto, eu quero que a criança aprenda. Mas como que eu sei que ela aprendeu? Quer dizer, eu sei que ela aprendeu quando eu crio perguntas. E aqui, gente, nós temos um problema seríssimo. Quando eu olho as perguntas que eu vejo nos diferentes instrumentos, nos livros, nos testes, no que aparece, eu vejo uma ênfase muito grande na pergunta da compreensão literal. Quer dizer, é como se entender o texto fosse você ficar na superfície do texto. Não é. Então, quando eu digo, você escolheu o texto, você tem que fazer perguntas, eu diria, cadê a pergunta da literal? Tudo bem. Cadê a pergunta da interpretação, né, da integração entre diferentes partes do texto? E cadê a pergunta analítica? Eu gosto muito da metáfora brasileira que fala nas linhas, entre as linhas, para além das linhas. Então, se eu pudesse passar para vocês uma preocupação, e se algum de vocês pudesse ser meu parceiro, eu diria, o que nós estamos precisando? Eu preciso ter um grande acordo pedagógico para dizer quais são as perguntas que devem ser feitas, e não pode ter uma dessas grandes dimensões ausente das perguntas. Grosso modo, tem um exame internacional, o Brasil vai fazer esse exame, é como se fosse o PISA do fundamental, ele chama PIRLS, P-I-R-L-S. Este exame, ele tem uma organização extremamente simples, são 2 textos. Então, a primeira coisa desses 2 textos é que não são textos pequenos. O Brasil, nas suas avaliações, ele está praticando textos de, no máximo, 50 palavras. O PIRLS começa em 400 palavras, percebe? Que seria uma leitura de 5, 6 minutos da criança. Quer dizer, é um texto de fato autêntico. E depois ele tem 15 perguntas sobre aquele texto, que é um número aí, que um experimenta, o outro experimenta, que a gente diria, eu deveria ter, para um texto dessa dimensão, 12, 15, 18 perguntas que, se respondidas, elas me dizem que o estudante aprendeu. Então é isso que o desafio que eu estou colocando é isso, escolher bem os textos e escolher bem as perguntas. Mas eu preciso colocar duas outras dimensões, e aí, Raquel, eu passo para você. Quando eu falo pergunta, eu gostaria que isso caísse na sala de aula. Quem é a sala de aula? É a professora, é a turma e é o estudante. É muito difícil ter um material, ter a resposta do estudante avaliada. Mas isso é muito importante, porque a gente precisa tirar o estudante de onde ele está e levá-lo para uma posição de domínio maior. Então, a avaliação formativa, ela envolve essas 3 dimensões. Primeiro, entender o que o estudante precisa aprender, portanto, o texto, as perguntas que ele tem que responder, saber onde que o estudante está e onde que ele vai chegar. Como que eu concretizo isso? Eu concretizo isso dizendo para o estudante, olha, eu te fiz essa pergunta, é uma pergunta que envolve integrar diferentes partes do texto. Olha a sua resposta. Olha uma boa resposta.
Perceba, quando eu estou dizendo isso podia ser na máquina, podia ser num caderno de resposta, mas o estudante precisa ter contato com uma boa resposta. Este feedback, e essa é a última ideia nesse momento, ele é absolutamente fundamental, porque eu estou falando de avaliação para a aprendizagem. Muita gente fala, avaliação envolve você definir o objetivo, criar um instrumento avaliativo para este objetivo. Então, se você está falando de leitura, você tem que oferecer ao aluno um texto. E aí nós vamos olhar a produção do estudante e verificar se ela pode melhorar quanto, ou se ela é exemplar. Tá? Neste processo é que eu crio o feedback. Entende? Então, eu tenho outras avaliações. A avaliação externa, ela também me dá feedback, mas ela me dá um feedback mais para a gestão, mais para a crítica e análise do projeto pedagógico, muito menos para o estudante. Existe um enorme esforço. Quando eu estive no INEP, nós fizemos um enorme esforço de criar um processo de devolutivas pedagógicas. Eu conheço muitas atividades altamente meritórias sobre isso, mas é limitado. Quer dizer, o que nós precisamos, portanto, e aí eu te devolvo, Raquel, é ter textos, perguntas sobre esse texto, construir rubricas de resposta, olhar o que o estudante, onde que ele está, e finalmente dar o feedback para ele. Quer dizer, só que isso não se distingue muito do ensino. Isso é o que a gente faz na sala de aula. Por isso que eu disse, eu não tenho uma coisa aqui revolucionária para dizer. Eu tenho essa coisa simples que precisa estar na rotina do dia a dia. E a gente estava falando de ela não é uma propaganda que eu gosto muito, que fala assim, que criar filhos é simples. São pequenas atitudes, todos os dias. E aí, todos os dias é que a gente cai na real, né? Então, é a mesma coisa. Nós estamos falando, gente, de uma coisa que não é complicada, mas é a rotina pedagógica para a aprendizagem. Diga lá, Raquel. Mas, na verdade, Chico, você está falando da rotina pedagógica, mas com um novo olhar. Não é uma rotina automatizada, é uma rotina intencional, pensada, planejada, e isso é relativamente recente nas nossas escolas. Inclusive, essa capacidade, não é, de você... essa sensibilidade com o texto, com a complexidade do texto, com a pergunta que você tem que fazer e o que vai te dar a consciência, a certeza de que a criança entendeu o texto, de sair daquela interpretação literal, isso não é nem simples e nem tão... e é novidade, porque requer... Raquel, deixa eu colocar um ponto que você está... enfatizar um ponto que você está colocando, é que isso é necessário numa proposta pedagógica. Não há como uma pessoa isolada fazer essas coisas. Então, a gente precisa... Nós estamos vivendo um momento de mudança tecnológica. Eu tenho grande esperança. Por que a avaliação externa acontece e a avaliação formativa tem tanta dificuldade? Porque a avaliação formativa gasta muito tempo. Então, eu fico sonhando que a máquina e as iniciativas possam nos ajudar a fazer essas coisas que eu estou pensando. Mas deixa eu insistir na colaboração. São Paulo é um estado muito diverso. Ele é tão diverso quanto o Brasil. Tudo que existe no Brasil existe em São Paulo. Quais textos as crianças de São Paulo devem ser expostas? Olha, vai ser de uma enorme diversidade. Que bom. A gente não pode confundir diversidade com simplicidade. Então, independente daquele tema, daquela temática que é importante num determinado local, os textos têm que ser progressivamente mais complexos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso conversando, ouvindo, pedindo a crítica. Então, Raquel, eu defendo aqui, primeiro, trabalho coletivo, mas trabalho coletivo sistematizado, de tal maneira que quando a escola, a rede, a regional, sei lá, qualquer organização que adotasse, ela podia dizer, olha, este ano, aqui no 5º ano,
nós temos esses 20 textos que são dessas categorias, e olhe o primeiro texto informativo e olhe o último texto informativo. Eles são de complexidades diferentes, né? O que eu fico sonhando, quando a gente precisasse tratar de algo, de uma estrutura da língua, a gente poderia falar, em qual texto me dá chance de falar sobre isso? Ou seja, nós precisamos trazer para a nossa rotina isso que é o concretizar da compreensão leitora, né? Então, isso é perfeitamente possível. Agora, insisto, isso significa a avaliação formativa. Tá? Diga. O professor Devair está dizendo parabéns pela apresentação, pela organização do Centro de Mídias. O professor Devair, obrigada, professor Devair. Tem várias perguntas aqui, eu vou lê-las mais ou menos agrupadas e depois eu te passo a palavra, viu, Chico? Eu sei que você ainda não terminou tudo que você ia falar, mas eu não queria deixar acumular muito. Primeiro, tem observações do tipo, né, eu amo a leitura, já faço isso, obrigada pelos comentários, que é a professora Maria Aparecida, a professora Raquel, minha xará, né? Está dizendo que interagir com a criança, sinopses de livros, introduções, falando sobre leitura, mas tem várias perguntas sobre rubrica, Chico, por isso é que eu quis interromper um pouco. A professora Ana Paula falou o seguinte, rubrica é a palavra do momento. A professora Genilda também, Chico, por favor, fale a respeito de rubricas. A professora Letícia está dizendo, a todo momento é dito sobre rubrica, porque ela se tornou tão importante. Vamos fazer uma pausa sobre rubricas e depois a gente retoma? Mas eu vou fazer, mas talvez seja o momento da gente também chamar a Tamires, porque ela vai dar o exemplo concreto. A professora que fala assim, eu já estou fazendo isso, eu sei que estão fazendo, mas agora a gente precisa que isso seja feito no coletivo. Entende, gente? Leitura não é função só da professora, do professor de língua portuguesa. Leitura é um projeto, parte essencial do projeto pedagógico da escola. Então, quando a gente fala das perguntas que caracterizam a compreensão, isso tem que estar escrito, discutido por todo mundo. O que é uma aula de história? Parte é exatamente a compreensão analítica. Entende? Eu entendi as discussões que estavam rolando no Brasil no que antecedeu o 13 de maio. Então, eu tenho o texto e agora eu vou além do texto. Então, isso é interpretação, isso é a compreensão analítica. Então, eu insisto isso. Nós estamos tem que ser um projeto coletivo, tá? Porque isso é super importante. Mas ele tem que ser um projeto coletivo com metas muito claras. Entende? Eu quero, sim, diversidade, mas eu também quero que o aluno brasileiro ele entenda e compreenda textos da complexidade que a vida precisa. O que são rubricas? Rubrica, gente, começa com a palavra evidência. Então, você diz, o que o aluno deve me mostrar para eu saber que ele compreendeu? Então, eu faço perguntas. Tá? Tamires vai mostrar um exemplo em seguida. Na hora em que você fez a pergunta, eu vou olhar a resposta do estudante. Então, grosso modo, assim como a pergunta, as respostas, elas podem ser classificadas em níveis. O primeiro nível é um nível, aí em São Paulo a gente usa abaixo do básico. É uma resposta muito frágil, frequentemente, às vezes, denotando que a criança não entendeu. Nós estamos falando de avaliação formativa. Eu não vou dar nota para a criança, você saiu mal. Não, eu vou dizer, este estudante precisa de um tipo de apoio, que é um apoio muito forte. No segundo nível, a resposta do estudante, ela é aquela resposta básica. A pessoa ela fez, aqui em Minas a gente fala, ela fez por gasto, entende? É aquela coisa que não chama muita atenção. Não posso dizer que está ruim, mas também não foi.
O terceiro nível, esse sim, esse é um nível adequado. Tá? A gente fala assim, o feijão com arroz bem feito é gostoso, eu consumo, etc., mas está bem feito. Eu gosto dessa frase que diz, tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. E nós, com a experiência que temos, a gente, sem grandes dificuldades, nós diríamos o que significa uma resposta bem feita. E, finalmente, o último nível, que foi além do esperado. Gente, isso não é para você decidir. Você precisa ter a sua rubrica e discutir no projeto pedagógico. Olha, nós temos muitas crianças que estão aqui. Aprender com o erro da criança. Quando ela, lá no básico, ela deu uma resposta e fala, puxa, tem aqui uma dificuldade. Por que as crianças estão me dando essa resposta? Porque, olha bem, o meu texto tem essa conexão. Eu tenho aqui um conectivo que não foi completamente entendido. Tá? Então, sempre eu tenho que criar. E uma última pergunta, depois que você criou as suas respostas, o seu gabarito, a sua folha, você vai ter que ter a humildade de olhar o que os estudantes fizeram e rever. Ô, Raquel, vamos chamar a Tamires, ela vai apresentar um caso e talvez a gente possa discutir isso com mais concretude. Tá? A Tamires, só para saber, ela é minha parceira, ela tem mestrado em letras aqui na UFMG e tem trabalhado comigo nessas questões de produzir esses alinhamentos. Então vai lá, Tamires. Peraí, só um minutinho, antes de passar, é importante a gente, né, ter a contribuição aí da Tamires, dar o exemplo, mas é que está chegando muita pergunta, Chico, eu vou só para você tomar conhecimento, né? A professora Flaviana diz que Chico Soares, perfeito, muitos professores, não vou ter como ler o nome de todo mundo, comentando que é uma ótima reflexão, uma boa reflexão. A professora Raquel, que é leitura participativa, coletiva, interativa. O professor Marcos falou o domínio das novas tecnologias fará a diferença. Eu acho que a gente vai ter que falar alguma coisa sobre essa leitura digital, Chico, porque tem várias perguntas, tipo, muitas observações interessantes, no entanto, essa rotina que elaboramos com tanto cuidado e até antecipando algumas boas perguntas, mas esse projeto de ler para além do que a escola restringe está mais vivo nesse estudo híbrido, professora Nelma. Então, e uma pergunta, talvez, pontualmente, para você responder antes de passar para a Tamires, para encerrar o assunto da rubrica. Rubrica é um parâmetro de avaliação? Rubrica seria, sim, a sua... a operacionalização da evidência que o estudante te deu. Então, é um parâmetro, eu concordo com isso, mas a criança te deu uma resposta. Agora, quando estou na rubrica, eu estou me preocupado com o que eu posso aprender com essa resposta para empurrar a criança para frente. Então, eu preciso de duas coisas aí. Eu preciso saber o que eu estava perguntando e eu preciso saber o que é uma boa resposta que vai além do estágio daquela resposta daquela criança. Deixa eu pegar desse jeito. Quando a gente dá nota, a nota é muito restrita. E tem uma coisa horrível, mas que é muito comum, que aí você quer dar feedback para a criança. Aí você fala assim, olha, Luísa, a sua resposta foi a melhor da turma. A resposta melhor da turma pode ser horrível, né? Eu costumo falar que, até eu chegar em Belo Horizonte, eu era o melhor aluno de matemática que eu conhecia. Aí eu cheguei em Belo Horizonte, aí eu descobri, não, eu sou um aluno de matemática que não tem nada de diferente, né? Então, a gente tem que olhar a resposta do estudante, olhar o que aquela resposta, onde ela poderia estar. E onde ela poderia estar? Aí nós, como profissionais, temos uma proposta. A Tamires vai mostrar. Mas eu tenho que também olhar o coletivo. O professor que falou da tecnologia, imagine agora que eu tivesse centenas, milhares de estudantes com a resposta registrada. Olha que coisa fantástica. Eu poderia pegar e imediatamente eu viria, olha, esses estudantes estão aqui, o meu estudante, olhando esses outros todos, ele está aqui. Mas, gente, a avaliação para a aprendizagem
É isso que eu queria que vocês falassem. Sem avaliação, não há aprendizagem. Isso é muito importante. Então, vamos dar, Raquel, para a Tamires apresentar, e daqui a pouco o nosso tempo acaba. Vai lá, Tamires. Vai lá, Tamires. Com você agora. Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Olá, professores, olá, professoras. Vou apresentar neste momento um breve exemplo. O objetivo desse exemplo é mostrar perguntas nas 3 dimensões de compreensão: literal, inferencial e analítica. E explicitar que essas perguntas traduzem determinadas evidências. No final da apresentação, mostrarei um template de uma rubrica. O texto e as perguntas foram retirados e adaptados de um livro da pesquisadora Magda Soares. Então, iniciarei fazendo a leitura desta fábula de La Fontaine. Por favor, poderia compartilhar o slide? Isso. É um texto literário, uma fábula, como eu disse, e inicialmente farei essa leitura. Então, vejamos. A razão do mais forte vai sempre vencer, é o que adiante vocês hão de ver. Num límpido regato, um dia, um cordeiro sereno bebia. Eis que surge um lobo faminto. Como ousa sujar minha água? Diz o lobo com fingida mágoa. Logo vais receber o castigo por assim desafiar o perigo. Senhor, o cordeiro responde, não te zangues, não vês que me encontro 20 passos abaixo de ti e, portanto, seria impossível macular tua água daqui? Tu sujas, diz o bicho feroz. Além disso, estou informado que falastes de mim ano passado. Como poderia te ter ofendido se não era nascido então e o leite materno ainda bebo? Ora, se não foste tu, com certeza foi teu irmão. Não tenho, então foi algum dos teus, pois que nunca me deixam em paz. Tu tens pastores e cães, necessária a vingança se faz. E no fundo da floresta, com toda tranquilidade, o lobo devora o cordeiro, sem outra formalidade. Pode passar, por favor, o slide, Marcos. Então, nós selecionamos, dentre as várias perguntas feitas sobre esse texto, 3 perguntas para mostrar exatamente essas 3 dimensões da compreensão. Essa primeira pergunta, ela traduz a evidência, determinar as partes do texto que caracterizam um argumento. Então, a pergunta, qual é o primeiro argumento do lobo para justificar a sua ameaça ao cordeiro? Em sequência, fizemos um parágrafo explicativo para essa evidência e para as demais, mas neste momento apresentamos apenas essa para reforçar que é importante ter clareza dessa evidência. É importante o quê? Que essa descrição das evidências, elas sejam de conhecimento coletivo. Pode passar, por favor. Então, vejamos. Nesse parágrafo, assim, falando de uma forma bem breve, mostramos, então, que o estudante, o que ele precisa fazer, né? Assim que ele lê essa pergunta, ele precisa diferenciar, retomar o texto, diferenciar ali as passagens que são expositivas, narrativas, no caso, de passagens argumentativas. E o argumento, ele precisa ter essa clareza de que o argumento é o quê? Ele reforça uma tese. Então, um bom argumento, ele é compreendido ali com uma afirmação baseada em fatos, né? No caso, é o que o lobo não faz. Pode passar, por favor. A próxima pergunta, ela traduz o quê? Uma evidência que ela é literal, ou seja, ela está ali nas linhas, na materialidade, está evidente no texto. Então, vejamos, a evidência, no caso, é o quê? Localizar a informação explícita no texto. E a pergunta, como o lobo apresenta esse argumento? Né? De que forma o lobo faz isso? Espera-se, então, que o aluno retome o texto e ele localize ali no espaço mesmo, né, do texto, essa informação que é explícita. Próxima pergunta. A próxima pergunta já entra nessa terceira dimensão, que é o quê? É uma dimensão que ela exige ali uma mobilização do conhecimento de analisar, de avaliar, é algo mais complexo. Então, vejamos, essa evidência é julgar a adequação dos argumentos usados para defender uma tese. Então, a pergunta, no jogo de argumentos e contra-argumentos, qual dos dois tinha razão?
o lobo ou o cordeiro? Vocês precisam observar, né, que a partir dessa pergunta o aluno vai precisar fazer um julgamento, ele vai ter que decidir, ele vai emitir um parecer, fazer uma leitura ali analítica, né, baseada em critérios para assegurar a consistência desses argumentos apresentados pelo lobo e pelo cordeiro. E, por fim, apresentamos um template da rubrica. Pode passar, por favor, slide. Esse é um template, construímos esse template, no caso, vocês podem perceber que há duas entradas. Então, a primeira entrada ali é a evidência, né? O que se espera, né? Esse objetivo. E a segunda entrada são os níveis, ou seja, onde que o aluno está, onde que está a resposta desse aluno. Então, tem uma resposta ali que vai entrar no nível não desenvolvido, parcialmente desenvolvido, plenamente desenvolvido, ou um desenvolvimento avançado. Então, há algo de geral nessa rubrica, né? Algo de geral, eu falo assim, a evidência, e há algo de específico, porque ela é baseada no quê? Numa pergunta e em um determinado texto. Essa rubrica, ela ainda não foi testada, então ela mudaria quando passasse por algum tipo assim, de verificação, né? Teríamos algo empírico, e nesse caso, a rubrica é artesanal. Obrigada. Eu que agradeço, Tamires. E aí, Chico, eu vou voltar para... Obrigada, Tamires, foi ótimo. Esse último quadro que você colocou das rubricas, né, dos graus, dos níveis ali, vamos começar por ele, Chico, porque muita gente ainda está dizendo que ainda não entendeu a rubrica. Tem gente falando, né? Não entendi o que é rubrica, o que é rubrica, resumindo, o que é a rubrica. Agora, essas perguntas vieram antes da Tamires mostrar esse quadro final. Dá uma reforçada no conceito a partir da Tamires. Raquel, a Tamires foi clara. A pergunta anterior, assim, o que é a rubrica? Deixa eu fazer, não fico querendo usar a linguagem que às vezes a gente usa em outros contextos. É a forma de você corrigir a questão dos estudantes. Só que o corrigir aqui na avaliação formativa, ele tem uma dimensão de diagnóstico e de ajuda, ao invés de uma correção que diz está certo ou está errado. Por isso que eu estou dizendo. Então, o que significa você criar a grade de resposta, o gabarito? Você, então, está implementando a rubrica. Agora, esta rubrica, gente, ela tem que ser usada para o feedback do estudante. Entende? Deixa eu exagerar uma coisa aqui. Mineiro adora contar casos, né? Eu costumo falar que eu vi lá no instituto onde eu me formei, chegou o computador. Aí falaram o seguinte, olha, o computador está dando resposta para o sentido da vida. Aí eu corri lá, digitei o cartão, na época era de cartão, ele leu o meu cartão, falou, menino, o seu número é 43. Eu falei, mas e o sentido da minha vida? Ele falou, eu calculo, você interpreta. E nunca mais falou comigo. Entende? Então, o problema é que quando a gente olha a resposta do estudante, não é para dar um número, mas é para olhar um número e puxar o estudante para frente. Entende? Então, a rubrica é a expressão destas respostas. Vocês entenderam que isso é um trabalho enorme, por isso que não pode ser feito sozinho. Se eu disse 15 perguntas, um texto para estar pronto para ser utilizado na prática pedagógica, ele tem que ter as suas perguntas feitas e a rubrica feita. A rubrica é um espaço de colaboração extremamente importante. Imagine que todos vocês estivessem utilizando um mesmo texto. É claro, gente, que esse texto morreria logo. No semestre seguinte teria outros professores estariam. Mas você tem ali 50, 60 professores que estão utilizando o mesmo texto. Ora, vocês iriam encontrar respostas, falou, opa, deixa eu colocar isso lá no grupo, porque essa resposta do estudante, ela me permite empurrá-lo para frente. Então, a rubrica é essa sequência de respostas que você dá para sequências de níveis de resposta que você dá para a pergunta que foi colocada. Tá? Então, por que está surgindo, Raquel, tanta questão? É porque nós temos pouca prática de fazer isso. Nós temos pouca prática
de olhar. Eu fiz essa pergunta, mas essa pergunta é para os estudantes aprenderem o quê? Entende? Então, esse é aquilo que eu falei, é simples, mas que precisa ser feita todo dia. Até porque a nossa prática é de fazer uma pergunta sem muita preocupação com o que eu quero de volta, o que eu espero que o aluno aprenda. Então, elaborar uma pergunta, fazer uma pergunta, requer um cuidado que a gente nem sempre tinha ou tem, não é? E essa gradação, esses níveis de resposta que vão empurrando o aluno para frente, também não era uma prática que, ainda não é uma prática generalizada, e a gente acaba aceitando como resposta aquilo que eu, como professor, individualmente acho que está certo, que pode ser diferente do que o meu colega pensa que está certo, que pode ser diferente de outro. Então, se a gente quer ter critérios, se a gente quer que todos avancem, a gente tem que trabalhar nesse sentido de estimular. Eu acho que esse final de discussão foi ótimo, porque a professora Débora está dizendo que uma visão de fora, do estúdio, um frescor para a discussão. Rubrica é uma avaliação por tabela, onde definimos critérios, onde analisamos. Ou seja, se valeu alguma coisa nessa live de hoje, foi esse debate muito produtivo sobre rubricas. Pena que a gente não vai ter, a gente ainda tem... Raquel, mas deixa eu insistir que a rubrica, ela vem em cima de uma boa questão. Exatamente. A questão, ela não é inventada, percebe? O que a BNCC fala? A BNCC é um conceito. Então, ela te diz, compreensão leitora. Aí você vai, o que é compreensão leitora? Aí nós quebramos compreensão leitora naquelas três dimensões. Vocês repararam que a Tamires pegou nuances, por exemplo, da compreensão analítica. Ela colocou julgar argumentos. Isso é uma das formas que aparece a compreensão analítica. Então, a questão é sobre isso. Então, a questão tem que ser muito bem feita. Né? Então, assim como a rubrica tem níveis, as questões também têm níveis. Deixa eu colocar isso para vocês. Então, o que eu espero? A questão mais simples é a questão que te pergunta um fato. Né? Depois, a questão um pouquinho diferente, ela pergunta vários fatos. Mas as questões que, de fato, vão transformar é a questão que pergunta a relação entre os fatos. Eu, numa palestra, fiz esse exemplo que algumas pessoas gostaram, não sei como vai funcionar para vocês. Era um texto de história lá do ciclo do açúcar, em Pernambuco. Eu estava falando do Recife. Então, eu falei, o que é uma pergunta? O termo técnico é uniestrutural. Quando ocorreu o ciclo do açúcar? 1500 e tanto a princípios de 1600. O que é uma pergunta multiestrutural? Vários fatos. Quais eram os componentes da sociedade açucareira? Quais as classes que compunham a sociedade açucareira? Então, você tinha o dono de engenho, você tinha os servos, você tinha os escravos. Depois, o que é uma pergunta agora relacional? Você fala, como que essa estrutura ajuda a entender a desigualdade social no Recife atual? E, finalmente, o abstrato estendido é onde você leu, entendeu e leva para uma situação nova. Compare a estrutura da sociedade açucareira no ciclo do açúcar com a estrutura em Ouro Preto no ciclo do ouro. Percebe? Se você não faz essas perguntas, o estudante não ficou desafiado. O que me assusta e por que eu estou falando isso com vocês? É uma tese, uma dissertação de mestrado aqui na Faculdade de Educação de Ouro Preto, que olhou as questões que são usadas no SAEB, em matemática. Todas são uniestrutural, todas são fatos isolados. Ou seja, nós estamos praticando uma expectativa muito baixa em relação aos nossos estudantes. Tá? Não é fácil mudar, mas ele está ao nosso alcance. Por que está ao nosso alcance? Porque, como a professora disse, isso já é praticado. Né? Então, o que eu gostaria era, primeiro, seleção de textos. A pessoa vai falar, por que aqui em Marília o texto é tão mais complicado do que do outro? Então, é importante, vamos discutir nas diferentes cidades
para ver os textos que nós vamos usar. Não pode ter grandes diferenças. Depois, quais perguntas? Aqui, gente, é absolutamente essencial. Eu vou te interromper, porque está faltando 1 minuto só. Você termina e já disse. E aí, está faltando 1 minuto, então acabou. O que eu queria que vocês guardassem? A avaliação formativa, a avaliação para a aprendizagem. Um sem o outro, não é o que o Chico falou. Olha, e leitura é em tudo da vida, permeia tudo, é responsabilidade, tarefa, missão de todos. Muitos comentários, assim, foi boa essa discussão final, muita gente falou, agora eu entendi o que é rubrica, agora está legal. Eu queria só avisar, essa palestra, esse material, inclusive o PPT que o Chico e a Tamires trouxeram, vão ficar no nosso repositório, vocês podem consultar depois. E uma ótima notícia, nós vamos fazer um piloto desse projeto do Chico aqui na rede de São Paulo, na EFAP. A escola que quiser se candidatar pode me mandar uma notinha. Chico, muitíssimo obrigada. Tamires, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês, professores, professoras, coordenadores, supervisores, todos da rede de São Paulo. Juntos a gente avança naquilo que é a característica maior da nossa humanidade, que é a linguagem. Um beijo para todos.